Se você é como a maioria dos brasileiros, esse assunto de porcentagem para você não é uma coisa lá muito legal. É uma coisa meio distante, meio complicada, difícil. Calma. Meu nome é Camila e esse é mais um dos vídeos da série Fazendo Certo, onde eu te dou várias dicas ensinando você a cuidar bem melhor do seu negócio. E porcentagem definitivamente é uma coisa que faz parte de qualquer negócio. Mas fica tranquilo, na verdade essa questão de você não saber muito bem como lidar com a porcentagem, não saber muito bem como calcular, não é culpa sua. É uma questão cultural do nosso país. A gente não aprende a fazer porcentagem, a usar a porcentagem no nosso dia a dia. É uma questão cultural mesmo, é uma questão de como o nosso ensino é passado nas escolas, nas faculdades. A gente até aprende sobre porcentagem quando a gente está lá na escola, quando a gente ainda é meio pequeno e a gente não entende muito bem para que aquilo serve, como é que a gente vai usar aquilo no dia a dia. Não tem um ensino de como a gente coloca isso em prática na nossa vida do dia a dia. Então, o que acontece? A maioria das pessoas aprende aquilo lá. Se você é como a maioria, você não era lá tão chegado nas aulas de matemática. E aí você aprende aquilo, fala para que eu vou usar isso, você faz ali para passar na prova e depois você esquece, bota lá numa gaveta e nunca mais pensa nisso. Se você vai para uma faculdade e também não faz alguma faculdade relacionada a finanças ou administração, você nem vai ouvir falar sobre esse assunto. Realmente falta uma abordagem que ensine a gente a colocar isso em prática, esse assunto que é tão importante na nossa vida do dia a dia mesmo. Quer ver um exemplo de como você nem para fazer a conta? Você faz as suas compras no mercado todo mês e você está acostumado a comprar um item, um congelado, que custa R$7. Aí tudo bem, no mês seguinte você chegou no mercado e esse congelado, ao invés de estar custando R$7, está custando R$8,40. Você olha o preço, fala, aumentou. Mas é R$1 só, R$1,40. Não faz diferença. A gente não para fazer esse cálculo. R$1,40 sobre R$7 é 20% de aumento. É um aumento bem grande. É um aumento muito considerável. É claro que se você vai comprar uma unidade, não vai fazer grande diferença no seu bolso, efetivamente. Mas se a gente pensar em números relativos, ou seja, considerando a proporção do aumento em relação ao custo, ao preço daquele produto, é um aumento bem grande, muito alto. De um mês para o outro aumentar 20% é uma coisa para você pensar, prestar atenção até nos outros preços que estão sendo praticados nesse mercado, para ver se as coisas não estão aumentando fora da proporção. 20% é muita coisa. A nossa inflação hoje, graças a Deus, está bem longe disso. Então, a gente precisa ficar de olho. A gente precisa mudar a nossa cultura e começar a prestar atenção nesse tipo de coisa, porque isso acontece o tempo todo no nosso dia a dia e a gente acaba pagando muito mais caro por algumas coisas sem nem perceber. E uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um pequeno item aqui, R$2 ali, R$10 lá, no final do mês, na hora que você vai fechar suas contas, isso faz uma diferença muito grande se você não ficar de olho. A gente precisa prestar atenção nisso. É preciso mudar a nossa mentalidade e quebrar essa crença de que porcentagem é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa do outro mundo. Eu vou te ensinar agora um jeito bem prático e bem fácil de fazer o cálculo de porcentagem, pelo menos dos valores redondos, aproximados, que é o que você vai precisar no seu dia a dia. Se você realmente não trabalha com finanças,
Você não vai precisar saber fazer de cabeça cálculos muito complexos. Você não vai precisar calcular de cabeça quanto é 22,37% de alguma coisa. Você provavelmente vai calcular 20% ou 22%. E tem um jeito muito prático e muito rápido de fazer isso que desmistifica toda essa ideia que a gente tem na cabeça de que é um monstro, porcentagem. Não é assim. Vem comigo que eu vou te mostrar um jeito muito legal e rápido de fazer isso. Olha só. Então vamos partir de um número inteiro. Vamos começar pelo mais simples e aí daqui a pouco eu mostro para você com um número um pouco mais quebrado. Vamos começar do mais fácil. R$100. Deixa eu colocar as vírgulas aqui. Então vamos lá. Você tem um valor de R$100. Talvez você até já saiba de cabeça, porque esse é um número bem redondinho, é exatamente o 100%, então talvez até você já saiba de cabeça quanto é 1%, quanto é 10%, mas eu vou te ensinar uma maneira prática de fazer esse cálculo para que você perceba o quanto ele é simples, mesmo se o número for um número quebrado e um número muito mais complexo do que 100. Vamos lá. O jeito mais fácil de você fazer a porcentagem é 100 é 100%. Vou colocar aqui do lado 100%. Então 100 é igual a 100%. Todo número, mesmo que a gente não coloque, ele tem um decimal, né? Ele tem as casas decimais, um vírgula alguma coisa. Principalmente quando a gente está falando de valor. Então aqui sempre alguma coisa é 100,00, se é R$100 redondo. Então você tem aqui uma vírgula, mesmo quando a gente não está vendo essa vírgula, ela existe e existem duas casas decimais depois dela. Quando você está falando de 100%, então 100 é igual a 100. Se você quer encontrar, por exemplo, 10%, olha só que fácil. Se 100 é igual a 100, 10 é igual a 10, certo? Olha lá, ele veio sem a casa decimal. Vamos colocar as casas decimais aqui. E quanto é 1%? 1% é 1. Vamos colocar as casas decimais também. Percebe a diferença? Qual é a única diferença entre esses números aqui? É aonde a vírgula está colocada. É o número de casas decimais do lado esquerdo da vírgula. Então, olha só, 100, 10 e 1. A única diferença é que a vírgula foi caminhando cada vez mais para a esquerda. Olha lá, eu tinha 100, certo? Eu tinha 100,00. Se eu tiro essa vírgula daqui e jogo essa vírgula aqui, eu tenho 10. Se eu tiro essa vírgula daqui, mais uma vez, e jogo ela aqui, eu tenho 1. Então, toda vez que você precisa calcular 10% de alguma coisa, é só você puxar uma casa decimal para a esquerda. Se você tem uma coisa que custa 100 e você precisa saber quanto é 10%, se você puxa uma casa, a vírgula para a esquerda, você vai saber que é 10. E se você quiser saber quanto é 1%, você puxa mais uma vez a casa decimal para a esquerda e aí você vai ter 1. Vamos fazer a mesma conta com um número quebrado para você desmistificar na sua cabeça de que está muito fácil porque nós estamos falando do número 100, que é exatamente 100%? Vem comigo de novo aqui. Então vamos apagar isso aqui e vamos fazer a conta com outro número. Vamos imaginar 2.500. A lógica é exatamente a mesma. Se 2.500 é 100%, quanto vai ser 10%? É só a gente pegar o mesmo número, pegar a vírgula que está aqui
e jogar essa vírgula uma casa para a esquerda. Então, a gente chegou nos 250. E se a gente quiser saber quanto é 1%? A mesma coisa, a gente vai pegar os 10% e vai jogar essa casa decimal que estava lá, a gente vai jogar essa vírgula uma casa para a esquerda e a gente vai chegar no 25. É sempre só você cortar os zeros. De 100 para 10 você não cortou um zero e de 10 para 1 você não cortou um zero? É só você cortar uma casa decimal aqui, uma casa decimal para cada zero. Então, 2.500, 100%, 250, 10% e 25, 1%. Muito simples, né? E aí? Isso está te ajudando a desmistificar a porcentagem na sua cabeça? Quando você saca isso, você começa a entender que mesmo que seja um número quebrado, para você encontrar 10% ou 1% é muito simples, porque é só você pegar aquele número que você tem e puxar a vírgula uma casa para a esquerda. Se você tem 100% e quer saber 10%, você puxa uma casa para a esquerda. Se você tem 100% e você quer saber 1%, você puxa duas casas para a esquerda. Vamos ver com um número esdrúxulo, bem quebrado mesmo, para você ver que é muito intuitivo e muito fácil depois que você sacou isso? Mais uma vez, vamos apagar aqui e vamos colocar um número bem esdrúxulo, tipo 56.437,90 centavos. Então vamos lá. Nós estamos falando de um valor de 56.437,90. Esse é o seu 100%. A lógica é exatamente a mesma. Se você precisa achar 10%, você vai pegar exatamente o mesmo número, vai pegar a vírgula da onde ela está e vai jogar ela uma casa para a esquerda. Então, 10% de 56.437,90 é 5.643,79. E se você quiser achar 1%? Vamos pegar lá, partindo do primeiro número? Deixa eu jogar ele aqui embaixo. Ó, se você quer sair direto do número 100% e chegar no 1%, a lógica também é a mesma. Só que você vai cortar duas casas, né? Você vai andar duas casas a vírgula para a esquerda. Você vai cortar os dois zeros, né? De 100 para 1. Você andou duas casas para a esquerda. Então, você vai fazer a mesma lógica. Você anda duas casas para a esquerda. Então, a vírgula estava aqui. Você vai trazer uma, duas para a esquerda. 564,38. Ele fez um arredondamentozinho aqui, porque ficou 37,9, então ele arredondou para 38. Mas essa é a lógica. A gente joga uma casa para a esquerda e a gente tem. Se alguém te perguntar quanto que é 1% de 56.437,90, você vai jogar a casa decimal duas para a esquerda e você responde de bate-pronto, 564,38. Percebeu como ficou mais fácil? Quando você entende essa lógica, fica muito mais simples. Qualquer número que você tiver na sua frente. Se você precisar encontrar 10% ou 1%, simplesmente jogando a casinha da vírgula, uma para a esquerda ou duas para a esquerda, você já consegue saber de cabeça, mesmo que seja um número todo quebrado. E aí, isso te facilita para fazer qualquer outro tipo de cálculo. Por quê? Se você precisar achar 20%, por exemplo, você encontrou 10% e aí é só você multiplicar por 2. Uma vez que você encontrou o número que é 10%, se você precisa de 20, você multiplica por 2. Se você precisa de 40%, você acha os 10% e multiplica por 4. E se você precisar de 5%, você acha os 10% e divide por 2. E se você precisar de um número mais quebrado, tipo 25%?
calma, não se desespera. Vamos fazer essa conta já já ali no Excel. Mas olha só, você encontrando 10%, você consegue encontrar 20% e você consegue encontrar 5%. Aí você soma as duas coisas. Vamos ver na prática? Vamos apagar aqui e vamos imaginar um outro número, 6.000. A gente tem 6.000 como 100% e aí agora a gente vai querer encontrar 25%. Primeira coisa, a gente sempre vai querer encontrar os 10% primeiro, porque essa é a conta mais fácil para que a gente possa chegar nos próximos números. Então, quanto é 10% de 6.000? Depois de tudo que a gente conversou, a gente já sabe que é só jogar a casa uma vírgula para a esquerda, a gente já sabe que R$600 são 10% de 6.000. Aí eu quero 25%. Então, o que é que eu vou fazer como contas intermediárias para poder chegar nesse número aqui? Eu vou pegar os R$600 e vou multiplicar por 2, que vai dar lá os 1.200, certo? E aí eu vou pegar, então isso aqui é 20%, essa é a nossa conta intermediária. O que eu fiz? Eu encontrei 10% e multipliquei 10% multipliquei o valor. O que eu fiz? Eu encontrei 10% e multipliquei este valor por 2. Então eu encontrei 20%. E para eu achar 5%? Fácil. Eu vou pegar os 10% e vou dividir por 2. 5 não é 10 dividido por 2? Então é isso, essa é a conta que eu tenho que fazer. Encontrei R$300. Agora, se eu quero saber quanto é 25%, 25% não é 20 mais 5? Então pronto, é só eu somar as duas coisas e eu encontrei que R$1.500 é 25% de R$6.000. Percebeu o que eu te falei? Não é um bicho de 7 cabeças. É que a gente não foi ensinado, treinado e educado para colocar isso em prática no nosso dia a dia. Ninguém chegou pra gente e falou isso que eu tô te falando agora. Então realmente a gente não para pensar, parece uma coisa difícil e a gente acaba deixando de canto, acaba deixando de lado. Mas se a gente pensa assim, a gente deixa passar muitas coisas e acaba tendo problemas com isso. Tanto na nossa vida pessoal, o orçamento pode não fechar, igual naquele exemplo que eu dei do supermercado. Se você não ficar de olho e não prestar atenção e pagar um aumento muito grande em alguns itens, um aumento muito maior do que o seu salário, por exemplo, isso vai te dificultar. Agora vamos voltar para a nossa empresa. Imagina só, se você não tem esses cálculos de porcentagem na cabeça, se você não tem essa facilidade de pensar em valores relativos, como é que você, por exemplo, vai dar um desconto para um cliente? Se o cliente te pede um desconto, na sua cabeça, você precisa fazer uma conta rápida, pelo menos uma conta aproximada, não precisa ser uma conta exata, mas você precisa fazer uma conta para saber quanto é que ele está te pedindo de desconto. Se você vende um produto de R$50 e ele está te propondo pagar 40, você precisa fazer a conta rapidamente na sua cabeça e saber que ele está te pedindo um desconto de 20%. É um desconto muito alto. Vamos lá, R$50, 10%, a gente puxa uma casa para a esquerda, R$5. Então, se ele está te pedindo para pagar 40, ele está querendo um desconto de R$10 em relação ao seu preço. Se R$5 é 10%, R$10 são 20%.
Você até pode dar esse desconto. Se o cliente está comprando muitos itens ou se é um cliente muito especial, em alguma situação específica. Mas não é um desconto que você pode praticar de forma regular, porque senão você vai ter prejuízo. Você vai ter um problema lá na frente. Então você não pode avaliar um desconto, por exemplo, a partir de um número absoluto, que é R$10. Você precisa sempre considerar o número relativo. Inclusive eu tenho um vídeo onde eu falo exatamente sobre isso. Ele está aparecendo aqui em cima, o link para ele. Clica lá e depois você vai assistir. Esse vídeo também é muito importante. Ele fala exatamente da forma de você dar desconto corretamente para o seu cliente. Agora vamos pensar no inverso. Você compra um produto de um fornecedor. E aí o fornecedor aumentou R$10 num produto que você pagava R$50. Agora ele custa 60. Você precisa saber que esse produto aumentou 20%. E aí você pode chegar para o seu fornecedor e conversar com ele, para você entender o porquê ele está te passando um aumento tão alto. 20% é muito mais do que a nossa inflação. Então ele precisa te justificar o porquê daquele aumento tão alto. Não é um aumento de R$10, é um aumento de 20%. Você entendeu agora a importância de você saber esse conceito que eu passei aqui, saber fazer esse cálculo, pelo menos aproximadamente, de uma forma rápida, para você saber como agir nas situações que acontecem no seu negócio? Tanto quando você está vendendo, quanto quando você está comprando alguma coisa. Você precisa fazer essa conta, você não pode deixar isso passar e considerar só os números absolutos, porque você pode ter um problema bem grande no seu resultado lá na frente. E o pior, você não vai saber de onde veio. Na hora que chegar no final do mês e você não conseguir pagar suas contas, você não vai entender o porquê. Ah, mas aumentou R$10, ali aumentou R$5, mas quanto custava antes? Para você ter um lucro de 20%, olha, tem que suar, né? Um aumento de lucro de 20% não é uma coisa assim tão simples. Então você tem que tomar esse cuidado para você não ter um aumento no seu custo ou dar um desconto muito maior do que o que você consegue ganhar em termos de porcentagem. Pensa sempre nisso. Esquece valores absolutos. Quando você está falando de negócios, você precisa sempre falar de valores relativos. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar, esclarecer um pouquinho as coisas na sua cabeça e esclarecer para você a importância dessa coisinha aqui, porcentagem, na nossa vida, do dia a dia, na nossa vida pessoal e principalmente na vida do seu negócio. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas que você também acha que precisam saber dessa informação. Curte a minha página no Face, me segue no Insta, assina o meu canal do YouTube e clica no sininho para você receber as notificações quando eu colocar vídeos novos, porque eu vou estar sempre postando dicas para te ajudar a cuidar melhor do seu negócio. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.